Vou logo começando o vídeo dizendo que tem spoiler nessa bagaça. Como vocês devem saber, eu por enquanto só faço listas com spoiler. Então pense muito bem se você quer continuar assistindo o vídeo. Hoje eu separei uma lista com 5 mortes marcantes, lembrando que eu coloquei só as mortes de animes que eu vi e que realmente causou algum impacto em mim. Se você lembrou de alguma e quiser falar aqui nos comentários, avise antes, assim uma pessoa evita de tomar esse spoiler. Não vou tomar muito tempo, mas peço para que você deixe o like e por favor ative o sininho de notificações, isso vai ajudar muito o canal. Assistam os últimos vídeos e passem lá no grupo do Discord, o link vai estar na descrição, e também passem na comunidade do canal. Eu de vez em quando fico interagindo lá com as pessoas. Começando a lista com a morte do Kamina. Kamina é um personagem do anime Gurren Lagann, um anime que tem os seus prós e contras, uma série de exageros, mas mesmo assim consegue ser muito bom. Kamina para alguns foi um personagem incrível que teve um papel fundamental no desenvolvimento psicológico do Simon. Graças à sua morte, Simon, que até então era uma pessoa tímida, frágil, solitária e incapaz de tomar decisões por conta própria, se torna uma pessoa forte, independente, imponente e capaz de tomar decisões por conta própria. Tanto que ele foi capaz, por um breve momento, de levantar e reger uma sociedade socialista. Para outros, Kamina foi um personagem superestimado. Ele teve o seu valor, mas não foi um personagem tão legal assim. Não é aquele personagem incrível que algumas pessoas falam por aí. Kamina, apesar de ter morrido muito cedo, acho que foi no episódio 8 que ele morreu, ele ainda assim teve um papel fundamental no enredo. Mas e se o Kamina não tivesse morrido? Será que o Simon teria se tornado a pessoa que ele se tornou? Será que ele iria conseguir encontrar a noiva dele? Muitas coisas poderiam ter acontecido diferente se o Kamina não tivesse morrido. A segunda morte que foi bem marcante, pelo menos para mim, foi a de Lelouch de Code Geass. Foi inesperado a morte dele, assim como todas que estão nesse vídeo. Lelouch era uma pessoa calma, tranquila e arrogante. O fato dele ser arrogante é devido aos ensinos aristocráticos que ele recebeu quando era um príncipe. Isso fazia dele às vezes meio snob em relação ao colégio e às pessoas. Não que isso fosse ruim, já que isso faz parte da personalidade dele. Ele que no colégio usa a máscara de uma pessoa boazinha e simpática, fora do colégio ele consegue expressar sua verdadeira natureza humana. Ele é uma pessoa má. Uma pessoa que é movida por interesse, de modo que as suas ações são imprevisíveis e inconstantes. Então muitas pessoas morrem indiretamente pelas mãos de Lelouch. Lelouch fez toda a cagada dele sabendo o que iria acontecer no final. Ele consegue concluir o seu plano através da sua morte. Terceira morte que foi marcante, pelo menos para mim, foi a morte do César de JoJo parte 2. No começo eu achei que eles iriam ressuscitar o César, afinal estamos falando de JoJo, mas depois eu percebi que isso não iria acontecer. César foi um personagem fundamental na vitória de Giuseppe contra os Três Pilares. Ele, numa tentativa nobre de conseguir um antídoto para o Giuseppe, que até então iria morrer por causa do veneno, acaba entrando numa luta brutal contra um desses pilares. César infelizmente não conseguiu sair vivo dessa luta, mas ele conseguiu pegar o antídoto para o Giuseppe. Graças a esse antídoto, Giuseppe consegue seguir em frente e acabar com os Três Pilares. Quarta morte marcante, pelo menos para mim, foi a morte do Spike em Cowboy Bebop. Em relação ao anime, Cowboy Bebop ele é episódico, então ele pode ser meio chatinho para quem não está acostumado com esse estilo de anime. Apesar da morte dele ter sido desnecessária, sim, eu acho a morte do Spike desnecessária, ainda assim causou impacto em mim, afinal eu já tinha me apegado a ele. Spike é um personagem preguiçoso, desinteressado em relação a algumas coisas, mas ele é ávido de lucros, como quase todo ser humano. Isso foi uma característica bem humana que o autor conseguiu colocar nele. Spike morre tentando acabar com a organização que ele fazia parte há alguns anos atrás. Felizmente ele consegue, mas em troca disso ele teve que dar a sua vida. Desnecessário. Por fim, a morte de Kira em Death Note. Apesar de que foi meio previsível, não havia outra opção a não ser a sua morte para acabar com toda aquela situação. Light foi um personagem bem esférico, muito bem desenvolvido.
Ele foi uma pessoa talentosa, corajosa e destemida, com uma autoconfiança muito grande, apesar de que essa autoconfiança acaba se tornando um dos seus piores defeitos como ser humano. Ele começa a matar pessoas inocentes e fazer cagada após cagada, pois segundo ele, isso era necessário para cumprir com seu plano. Apesar do Light ter se tornado o que ele jurou destruir, ainda assim, ele foi um dos personagens que eu me apeguei e me identifiquei com seus ideais defendidos. Apesar de que na época eu tinha 16 anos de idade, hoje em dia eu não defendo os mesmos ideais que o Light, infelizmente. Mas ainda assim eu gosto dele. Eu recomendo que vocês assistam este vídeo do card acima para entender melhor do porquê os adolescentes gostam do Kira. Para quem está sentindo falta de alguma morte, como por exemplo a morte do cara do Naruto, eu infelizmente não vejo Naruto, então não tem por que eu colocar ela aqui na lista. Assim como as outras que vocês devem estar sentindo falta por aí e eu não sei. O vídeo vai ficando por aqui. Por favor, ative as notificações, isso vai ajudar muito. Deixem o like de vocês e comentem aqui nos comentários o que vocês acharam sobre essas mortes. Era só isso e falou!